Nós ficamos 1 hora em pé. Agora vocês vão sentar e eu vou ficar mais 1 hora em pé. Que bom, irmãos. Quem pôde ir lá atrás, pôde ver como está avançada a obra do NASA Kids. Se você não pôde chegar, dá uma olhadinha lá no final do culto. Acho que estão estreando, né? Já foram para lá. A iluminação está bem precária. A parte elétrica lá de trás precisa ser refeita. Eu pedi ajuda ao distrito. O nosso distrito tem um grupo chamado Grupo de Trabalho e Testemunho, que é inspirado na denominação, porque a denominação tem grupo de trabalho e testemunho que às vezes viaja ao mundo e vai a determinados lugares para ajudar a construir, para ajudar a reformar, para ajudar a pintar. E inspirado no modelo denominacional, o distrito tem também um grupo de trabalho e testemunho, que é liderado pelo pastor Jackson, que é um engenheiro elétrico, e ele veio no almoço, no churrasco dos pastores, e foi bom que eu aproveitei a oportunidade, mostrei, ele já viu o que está lá, a realidade que está, mostrei ele o nosso quadro central. Então, eles vão vir, acho que sexta-noite, e ficar sábado até 4 da tarde. E acredito, então, como resultado, nós vamos ter a parte elétrica lá de trás, iluminação, tomadas, fornecimento de energia para o ar-condicionado das salas. Se Deus quiser, resolvido, né? Se eles conseguirem fazer nesse curto espaço de tempo. Não sei, ainda vou ver essa semana quantas pessoas virão. Ele vai precisar, se nós tivermos a possibilidade, alguém também ser voluntário. Aí eu coloco no grupo da igreja, né? Então, se eles forem precisar, se vier muita gente, tem coisa que quanto mais gente, tem um limite, né? Pouca gente demais é ruim e muita gente também não é bom. Então, eu vou conversar com ele, alinhar esses detalhes essa semana. Se for preciso ter mais alguém ajudando, coloco lá, e se você puder vir ajudar, sua ajuda vai ser bem-vinda. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos ler o versículo 16. Esse é mais um daqueles versículos que eu digo que são versículos singulares nas Escrituras, porque normalmente tratam de um assunto ou faz uma menção que nós não costumamos ver em outras partes da Bíblia. Então, Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Só até aí. O texto está dizendo que Jesus tinha um hábito na sua vida. Um hábito é um costume, algo que você faz costumeiramente. Aquilo que você faz esporadicamente não é um hábito, não é costumeiro. Você faz de vez em quando. Então, o escritor lucano, ele estava com a intenção de revelar algo sobre a vida de Jesus para eu e você, para nós. Que Jesus tinha um hábito, que Jesus tinha um costume, que era algo que ele fazia com regularidade na sua vida. E a informação é que esse hábito, esse costume que ele tinha, não começou quando começou o seu ministério, mas sempre fez parte da sua vida. Porque ele está chegando na sua cidade, Nazaré, não é sua cidade natal é Belém,
mas ele foi criado em Nazaré, ele viveu a primeira infância em Nazaré, ele viveu como junior em Nazaré, ele viveu como adolescente em Nazaré, ele viveu a sua juventude até a sua fase adulta em Nazaré. E quando aqui nos informa que ele está voltando a Nazaré, e o escritor faz questão de dizer como era do seu costume, é para você entender o quê? Que mesmo antes dele começar o seu ministério, durante todo esse tempo que ele esteve em Nazaré, a prática de ir à sinagoga nos sábados era um costume de Jesus. E pensando nisso, né, nós sabemos que a partir da ressurreição de Jesus, os apóstolos que eram judeus, né, e que viviam essa prática junto com Jesus, os apóstolos que, depois de se tornarem discípulos de Jesus, passam aí com Jesus também, passa a fazer parte da vida deles o costume de Jesus, ir com Jesus aos sábados à sinagoga. Depois de Pentecoste, quando é inaugurada a nova aliança, a chegada do Espírito Santo, agora dada a todos, não apenas aos líderes espirituais, a igreja, então, passa a se reunir no domingo. Não é verdadeira a informação que foi Constantino que estabeleceu o domingo cristão. E é só ler a Bíblia e ler bons livros históricos. O que Constantino fez, visto muitos soldados estarem se convertendo, foi proporcionar o domingo como descanso civil, para que os soldados que estavam se convertendo pudessem ir ao culto. Mas você lê no Novo Testamento que a igreja, liderada por apóstolos judeus, não se reunia no sábado, mas se reunia no domingo. Então, pensando nesse costume de Jesus, eu queria que você pensasse hoje à noite, e sabendo que após a ressurreição de Jesus, após o Pentecoste, nós temos essa transição do sábado para o domingo, sobre qual é a importância que Deus quer que o domingo tenha para mim. Qual é a importância que Deus quer que o domingo tenha para mim? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, tá? Quando ao longo da vida pregando. Hoje à noite eu vou falar para você as fontes da minha inspiração para essa pregação. É claro que, em primeiro lugar, é o Espírito Santo. Mas outras fontes que ele usou. Há muitos anos atrás, eu era pastor auxiliar em uma igreja do Nazareno e veio ao Rio de Janeiro para dar um testemunho naquela igreja um doutor em física. Ele, naquela época, ele era catedrático na Unicamp. Catedrático é aquele professor de cadeira cativa na matéria, na disciplina. E ele também era, como Azaf, baixista na Central de Campinas, primeira igreja nazareno no Brasil. E eu me lembro que o testemunho dele, uma coisa que me marcou e que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim: eu nunca fiquei um domingo em casa estudando para chegar aonde eu cheguei. Naturalmente que já há muitos anos ele já deve estar aposentado. Também me inspirou a vida do meu genro e da minha filha. Meu genro Guilherme e minha filha Rafaela, que vocês conhecem, pelo menos a maioria. A rotina deles, morando em Pedra de Baratiba, eles vinham, acho que no domingo de manhã para a igreja, e daqui iam para casa, nossa casa, aí já voltava no domingo à noite, ficavam até quarta, de quarta
até sábado seguinte, então eles iam para a casa deles, mas neste último ano, sabendo que eles iriam para outro país, então, desde janeiro eles resolveram ficar lá em casa, montar acampamento lá em casa, a gente viver intensamente esses 5 últimos meses. Então eu pude ver de perto a rotina deles, não que eu não conhecesse, mas os 7 dias da semana. E como era a rotina deles? Guilherme dava aula, e como ainda dá, de 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta. Muito abençoado por Deus, praticamente não tinha um horário vago. Algumas vezes eu vi pessoas ligando e ele falando, ó, não tem horário. Né? Não era algumas vezes, era todos os dias, durante esses 5 meses, de segunda a sexta, de 7 da manhã, primeiro aluno, 7 da manhã. O último horário que ele encerrava de dar aula, 9 da noite. Só tinha horário vago quando alguém, por algum motivo particular, cancelava a aula, aí ele descia, ficava um pouquinho com os filhos. E a Rafa, para os casais aí que têm filhos, né? Um filho primogênito de 6 anos, mas que exigia uma demanda muito grande, já consciente, solicitando, né? E o neném, o pequenininho, que não solicitava de modo consciente como o irmão mais velho, mas pela sua necessidade de sobrevivência. Então, o tempo ali todo absorvida pela demanda de cuidar dos 2 filhos, dos 2 irmãos. Mas o que acontece, né? Por que eu cito eles como inspiração? Já que estamos pensando qual é a importância que Deus quer ou que Deus tem para o domingo na minha vida, é porque, apesar dessa rotina semanal intensa, sábado era o dia deles de lazer, então sempre que eles podiam, eles, não sendo um convite para um aniversário, para um jantar com amigos, um aniversário de outra criança, se não tivesse, então eles faziam um programa, era o lazer, às vezes eu e minha esposa íamos juntos, mas durante esses 11 anos de casados, 12, né? Obrigado. Com essa rotina pesada, e muitas vezes eles chegavam no final de semana bem cansados, por mais que eu e minha esposa tentássemos ajudar. Eu nunca vi um domingo eles falarem assim, não, esse domingo nós vamos ficar em casa, esse domingo é o nosso lazer. Por último também, eu fiquei lembrando da minha própria vida como inspiração para essa palavra de hoje à noite, qual é a importância que Deus quer que o domingo tenha em minha vida, porque quando eu fiz o vestibular, que foi em 1982, já faz tanto tempo que eu não tenho certeza. Era um vestibular unificado, havia uma instituição chamada Sesgran Rio que coordenava, então faculdades públicas e particulares faziam parte dessa coordenação. Sempre quem tirava em primeiro lugar aparecia no Fantástico, né? Quem tirou em primeiro lugar no vestibular do Sesgran Rio. E a minha rotina não era fácil naquela época. Eu acordava 4h, 4h30, 5 da manhã, ia trabalhar junto com meus pais, chegava em casa 4, 4h30, 5 da tarde. E no ano que eu fiz o vestibular, terminando o ensino médio, antigo segundo grau, eu fui fazer o cursinho vestibular, não sei se isso ainda existe hoje. E com essa rotina, eu chegava no cursinho, lutava contra o sono, no intervalo tinha que descer, ir na padaria, tomar um cafezinho, para chegar até o final. Às vezes chegava em casa, fazia um café, ainda ia estudar um pouco.
Meu pai, quando via, falava, vai dormir, nós vamos acordar cedo. Tá bom, pai. Aí deixava ele dormir e continuava lá até quanto eu pudesse. Mas, apesar de querer muito, naquela época, não agora, graças a Deus, mas naquela época eu ia ser o primeiro, acho que não só da minha família, mas da parentela toda, a cursar um curso superior. E eu tinha o objetivo de passar para as públicas, pensando, se for para particular não adianta, não vou ter como pagar. Eu acho que naquela época não tinha as opções que tem hoje. É viés que chama? Fiéis, né? Acho que não tinha essas coisas. Então, quem não tinha opção de uma particular... Eu me lembro que quando eu fiz a inscrição, eu botei o FRJ, primeira opção, o UF, segunda, o ERJ, terceira, porque as duas primeiras federais, a terceira estadual, e a quarta, uma particular. Mas eu lembro nitidamente que eu marquei o X e falei assim, senhor, eu vou marcar para marcar, porque se eu não tiver classificação para as outras, aqui, eu vou passar e não vou fazer, porque não vai adiantar. Mas eu estou falando isso porque, às vezes, nos simulados lá no cursinho, os meus colegas, que tinham uma vida diferente da minha, não precisavam trabalhar fora, os pais davam a condição deles viverem só estudando, eles gabaritavam o simulado, né? E eu me sentia muito pequeno naquela situação. Então, eu lembro que no dia da prova, eu fui lá e falei, Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu dei o máximo, me esforcei, mas eu não tenho condições de concorrer com esses outros jovens. Então, eu peço que o Senhor me ajude. Alguns dos meus colegas que gabaritavam o simulado no cursinho, gabaritaram no vestibular a prova de matemática, não erraram uma, gabaritaram física, não erraram uma, mas aí desceram na redação, desceram em língua portuguesa. E eu fui médio em tudo, e eu lembro que alguns desses que eu tinha inveja não passaram, e eu passei, naquela época, em 25º lugar para a UF, né, a Universidade Federal Fluminense, para fazer física. Mas eu estou contando isso para dizer que, apesar dessas condições também, eu nunca fiquei em casa um domingo para estudar. Então, porque o domingo sempre foi muito caro para mim. Houve um período em que eu, novo convertido, com 12 anos, domingo de manhã eu ia para a igreja sozinho. Eu me lembro, um domingo de carnaval que eu fui sozinho, eu fui debochado na ida e na volta, né? Então, mas eu nunca... Eu sempre tive a atitude de Daniel, né? Se é para eu passar, mas eu não vou negociar princípios para chegar aonde eu desejo. Então, a minha vida, o exemplo desse catedrático de física da Unicamp, nosso irmão, o exemplo de Guilherme Rafael, me faz crer que o que eu quero passar para você hoje à noite não é uma utopia, é algo viável, mas depende de uma conscientização e de uma escolha. Deu para entender? Tá? Jesus ele está vindo para nos mostrar como é que os princípios de Deus são valiosos. Então, quando ele tem essa prática, esse costume de a cada semana fazer uma pausa, e fazer uma pausa com objetivo espiritual, é porque esse princípio ele não está criando, mas ele está praticando. Alguém já disse que um homem de Deus ele não cria verdades novas, ele resgata verdades que foram esquecidas pelo povo de Deus.
E Jesus faz isso. Ele não está criando verdades novas, mas ele resgata verdades que foram esquecidas. E aonde nós temos o início desse princípio, o início dessa verdade, tá? Da importância desse princípio de uma pausa espiritual a cada semana. Livro de Gênesis, capítulo 2, é onde você tem o nascimento desse princípio e quem o estabeleceu. Capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus foi a primeira pessoa que viveu esse princípio. Depois de um período de 6 dias, ter uma pausa para uma reflexão. Não vamos entrar aqui no mérito de dias, do período em relação a esses dias, de 24 e tal, etc. Mas ele foi a primeira pessoa a fazer uma pausa, e essa pausa, ela não foi uma decisão para um período de inatividade. Porque o escritor diz que, no versículo 2, quando ele viu que ele terminou a sua obra, tudo que ele tinha feito, ele fez uma avaliação. E nesta avaliação, o que ele constatou? Que tudo que ele tinha feito tinha significado, tinha um propósito, tinha um objetivo, estava bem feito e foi feito com excelência. Ele termina a obra da criação no dia anterior, lembra? No 6º dia? Então, no 7º, não está criando mais nada. Mas no 7º, ele é o 7º dia de Deus, mas é o primeiro dia do ser humano, que foi criado no 6º dia. Então, neste momento, o que nós vemos? Deus precisava de descansar? Não precisava. Então, por que a Bíblia diz que ele descansou? O objetivo de Deus era estabelecer ali um princípio necessário. Era estabelecer o primeiro princípio que nós vemos nas Escrituras. E qual é esse princípio? É que antes de avançar, nós precisamos parar e refletir sobre o que já fizemos. Então, Deus, ele para e ele faz uma reflexão sobre o trabalho que ele tinha feito. Ele faz uma avaliação. Então, o domingo, ele é um dia que Deus te dá para você poder fazer na sua vida a mesma coisa que ele fez. O domingo chega e você pode parar e refletir sobre o que você fez naquela semana e como você fez. Então, o primeiro significado que eu quero deixar do domingo para nós é que você deve utilizar o domingo para lembrar daquilo que você fez, para você fazer um autoexame. Então, Deus estabelece esse princípio. Antes de mudar o ciclo,
Eu preciso entender o que aconteceu. Eu preciso avaliar o que é que eu fiz e como é que eu fiz. Você está entendendo o que é um princípio? Então, a questão não é cansaço físico de Deus, mas é estabelecer um princípio. Do jeito que eu fiz, você precisa fazer também. Uma avaliação periódica, uma avaliação repetida, cíclica, a cada 6 dias, nós temos oportunidade, Deus nos concede o domingo, em que você talvez esteja fazendo isso agora. Você está refletindo, como é que foi a sua semana? O que é que você fez? E como é que você fez? E para quem você fez? Eu quero que você pense comigo, quando Deus avalia o que Ele fez, Ele estava dizendo o seguinte, olha, esse ar fresco não tinha melhor do que esse. Está muito bom. Essa água potável não tinha melhor do que essa. Está muito boa. Delícia. Essa floresta não tinha uma mais bonita do que essa. Está muito bonita. Esses vegetais, essas frutas estão maravilhosas. Agora, para quem ele fez essas coisas? A avaliação estava certa, mas ele fez, ele está avaliando o que ele fez, ele diz, está tudo muito bom, e fez com excelência. Mas para quem ele fez? Deus não precisa de água potável. Deus não precisa de boas frutas, nem de bons legumes, nem verduras. Ele fez essas coisas pensando em nós, porque nós necessitamos. Então, quando Deus separa e diz para o ser humano, olha, é preciso que você pare e faça como eu fiz. Reflita sobre o que você fez, como você fez e para quem você fez. Então, ele nos mostra que nessa avaliação, aquilo que você faz tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Você fazer, mas não fazer de qualquer jeito. E não fazer só para ganhar dinheiro, mas fazer para que aquilo possa beneficiar alguém, embora possa ser até quem esteja te pagando para você fazer. Então Deus estabelece isso como um princípio. O segundo objetivo do domingo é fazer você olhar para cima e depois de olhar para cima, você olhar para frente. Então você faz um autoexame olhando para aquilo que você fez, mas você estabelece um propósito. Ao olhar o que fez, então fica mais fácil você fazer escolhas. Eu continuo fazendo o que eu fiz, eu continuo fazendo o que eu fiz do modo que eu fiz, ou eu devo não continuar fazendo e fazer outra coisa, ou eu continuo fazendo e melhoro o meu rendimento, melhoro a maneira de fazer. Vou fazer, mas vou fazer com que objetivo de isso ajudar alguém? Né? Então, você olha para cima, você reconhece que foi Deus que te deu aquelas oportunidades, foi Deus que te deu aqueles clientes, foi Deus que colocou você naquela empresa, foi Deus que te deu a oportunidade de se capacitar para exercer aquela profissão. Você olha para cima, mas você olha também para frente e você procura então alinhar aquilo que você está fazendo para um propósito maior. Para ser um canal de bênção, para servir as pessoas, servir a humanidade, e não só para o seu sustento. E um terceiro objetivo do domingo é o nosso revigoramento espiritual. Aí Jesus, na forma humana, ele é o exemplo para nós. Jesus não precisava de revigoramento espiritual como nós precisamos. Mas ele está honrando o princípio
o Pai estabeleceu, não por necessidade, Deus não descansou por necessidade para estabelecer. Agora, Jesus, não por necessidade de revigoramento espiritual semanal, mas para estabelecer o princípio que eu e você precisamos desse revigoramento espiritual semanal, então o Espírito Santo pegou o escritor e falou: anota aí, que ele não passou aí na sinagoga toda semana, quando ele começou o ministério, mas ele fez isso a vida toda. Era um costume, era um hábito. Para nos mostrar que uma coisa interessante, lembrando, irmãos, do domingo passado, quando eu relembrei, porque eu acho que eu tinha falado essa frase há uns 2 ou 3 domingos atrás, que nós não devemos confundir conforto e bem-estar com felicidade. O dinheiro, a prosperidade traz para você conforto e bem-estar, mas felicidade, quem traz para você é o Senhor, quando você vive os princípios do reino. Por isso que Jesus abre o sermão na montanha falando de felicidade, mas falando de princípios, né? E quando nós pensamos no domingo, nós devemos pensar o seguinte: se o domingo ele tem o objetivo de me fazer olhar para trás e falar assim: Senhor, obrigado por essa semana, obrigado por aquilo que eu pude fazer, pelos clientes que eu pude atender, pelo serviço que eu pude prestar. Eu fiz para aquelas pessoas, não pelo dinheiro que eu fui contratado, não pelo salário que eu recebo, mas eu fiz com o objetivo de ser bênção para a sociedade, de ser um canal para as pessoas. A minha felicidade, a minha satisfação era ver as pessoas que eu prestei o serviço felizes, satisfeitas. Poxa, que bom, estou satisfeito com o seu trabalho. Isso supriu a minha necessidade, isso resolveu o meu problema, né? Ter esse objetivo como Deus que criou todas as coisas para o nosso objetivo. Então, o domingo serve para olhar para trás, mas olhar para cima e estabelecer princípios e propósitos corretos para seguir avante. Você olha aquilo que pode ser mantido e aquilo que precisa ser modificado. Você olha se está bom, se está muito bom, se pode melhorar. Então, algumas perguntas você pode fazer a cada domingo seu. Por exemplo, o que é que eu fiz esta semana? Segunda pergunta que você pode fazer: para quem eu fiz, para quem eu trabalhei esta semana? Eu deixei essas pessoas satisfeitas com o meu trabalho? Eu fiz como Deus, eu fiz o meu melhor? Como é que eu fiz, uma terceira pergunta, o que eu fiz essa semana? E a quarta e última pergunta que você pode fazer a cada domingo é: que resultado o meu trabalho obteve essa semana? Então, quando Deus para e faz aquela pausa, ele estava vendo: olha, o que é que eu fiz nessa semana da criação, como é que eu fiz e para quem eu fiz. Então, o que há em Deus? Satisfação. Ele fala: eu fiz a melhor água que eu podia fazer, eu fiz o melhor ar que eu podia fazer, eu fiz as melhores fontes de alimentação que eu poderia fazer, alimentos saudáveis para o ser humano. E então, Deus tem a satisfação. E ele faz um diagnóstico e ele estabelece, então, um propósito. A partir daí, ele fala para o ser humano o que ele deveria fazer com aquilo que ele tinha feito. Olha, cuida bem do jardim, né? Ele estabelece o nosso cardápio, qual seria a nossa alimentação. Ele dá um propósito para aquilo que ele tinha feito.
Então, o domingo serve para você fazer uma pausa e analisar como é que você viveu a semana. Como é que você realizou as atividades que foram realizadas. E serve também para você, nessa pausa, avaliar o caminho que você vai prosseguir. Agora, se você pudesse imaginar aqui, pausa, uma seta, olhar para trás. Pausa, outra seta, olhar para frente. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a pessoa mais interessada que você não fizesse essa pausa, não fizesse essa reflexão para poder seguir avante? O diabo. Porque sem fazermos isso, nós continuamos a viver da mesma maneira. E mudanças que seriam necessárias não acontecem. Então, como o diabo sabe disso, qual é a estratégia dele? Agora ouça com atenção. Se Deus estabeleceu o domingo com esse propósito, tudo que Deus programa, o diabo deturpa. Então, eu vou colocar na cabeça das pessoas que o propósito principal do domingo não é a reflexão, a avaliação, não é olhar para cima para depois olhar para frente, mas é o lazer. Lazer não é pecado, lazer é uma coisa boa. Né? Em um dos exemplos que eu dei, a família estabelecia sábado é o dia do lazer. Né? Mas o propósito de Deus nesse ciclo de cada semana não é estabelecer um dia para nós de lazer e divertimento, mas um dia de revigoramento espiritual. Então, como o diabo ele não quer o seu revigoramento espiritual, cada vez que ele consegue fazer com que você troque o revigoramento pelo divertimento, quem é que se deu bem e quem é que se deu mal na história? Então, nós estamos vendo aqui que todo o princípio, há uma questão de sabedoria que acompanha o princípio. E o princípio é estabelecido com um propósito, não é por acaso. E o princípio, quando observado, traz os seus benefícios, o princípio, quando quebrado, traz os seus prejuízos. Então, eu quero perguntar a você como era a sua avaliação desse dia, da sua semana chamada domingo. Até o dia de hoje, como é que você encarava o domingo? É um dia de eu ir à igreja? Às vezes pensamos assim. Mas se, ao invés de eu pensar assim, é um dia de eu ir à igreja, eu pensar assim, é o dia do meu revigoramento espiritual. É um dia em que o Espírito Santo tem expectativa que eu faça uma pausa e que eu possa copiar o princípio que Deus estabeleceu. Nessa pausa, eu vou refletir como tem sido a minha vida e é a chance que o Espírito Santo tem para me alertar daquilo que eu preciso mudar, para me incentivar daquilo que eu devo manter e para Deus me dar um novo propósito para seguir em frente. Quando você pensa no domingo assim, não muda? Todas as coisas muda. Porque se nós pensássemos nisso, dessa forma mais vezes, o que é que ia acontecer na segunda-feira? Tomara que chegue o próximo domingo. Porque domingo, para mim, é um dia de revigoramento espiritual. Um dia de reflexão para prosseguir, para melhorar. Então, ele ganharia um valor que os outros dias eu não daria o mesmo valor para eles. Os outros dias eu iria vivê-lo como Deus nos 6 dias da criação. Vou trabalhar, vou fazer as coisas da melhor maneira possível, como a Bíblia diz, como para o Senhor. Vou fazer da melhor maneira possível, porque eu amo o meu próximo, eu amo aquele que eu estou prestando serviço. Não é? O meu serviço vai beneficiar
de alguma maneira, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, aquilo que cada um faz na soma de todas essas partes, influencia a vida de todos nós. Então, nós cristãos não trabalhamos pelo dinheiro, nós trabalhamos com esse significado maior, que a nossa vida, não só, vamos dizer, cristã, mas a nossa vida como um todo, faz parte de uma sociedade e ela, você cumprindo bem a sua missão, você está abençoando a todos. Então, quando o domingo tem esse significado para mim, não é um domingo, não é um dia apenas para ir à igreja. Porque quando é só para ir à igreja, se deu eu vou, se não deu eu não vou, e isso não faz diferença nenhuma. Mas quando eu penso, não, é um dia em que eu sigo o princípio que Deus estabeleceu e que Jesus demonstrou que ele viveu não só quando ele começa o seu ministério, mas viveu a sua vida toda. Era o seu hábito, cumprir esse princípio estabelecido pelo Pai. A cada 6 dias, uma pausa para refletir o que foi feito, como foi feito, para quem foi feito, ver se é necessário fazer mudanças, olhar para o alto, dar graças a Deus e olhar para frente e seguir com fé. Então, os exemplos que eu dei no início, eu acho que são exemplos que mostram que vale a pena fazer isso. E eu desejo que, a partir de hoje à noite, você possa guardar isso no seu coração. O domingo você possa ver como uma grande oportunidade de Deus agir na sua vida. Como uma oportunidade que você deve guardar com muito carinho. E um momento em que o Espírito Santo ajuda você a fazer essa reflexão e ele revigora você espiritualmente. Que bom que, fora o domingo, nós temos outras oportunidades durante a semana. Nós temos as nossas reuniões de oração. Eu falei domingo de manhã, quero falar agora de novo para quem não estava de manhã. Você tem a oportunidade. Às vezes, nós não conseguimos separar em casa um tempo para orar. E às vezes, a nossa casa, devido ao tamanho, ela não proporciona essa oportunidade, né? Devido ao tamanho da família, o tamanho dos cômodos. Mas você pode aproveitar as oportunidades que a nossa igreja te oferece, por exemplo, de orar junto com outras pessoas. Terça-feira à noite nós temos reunião de oração online. Não precisa nem sair de casa. Só precisa pentear o cabelo, não precisa nem botar sapato. Vocês já viram que a gente não sabia disso, mas às vezes o Cid Moreira estava com aquele terno, mas ele estava de bermuda e chinelo, né? Então, reunião de oração online, não gasta gasolina, não gasta Uber, não gasta sapato, né? Então, e eu sei também que às vezes nós não participamos porque esquecemos, né? Eu mesmo quero botar alarme no meu celular para eu conseguir lembrar. Mas terça-feira à noite, reunião de oração online. A Jussara é a líder. Quinta-feira de manhã, reunião de oração aqui na igreja. De 9 às 10. Então, aí presencial. Tem sido uma bênção, né? Deus tem ouvido as orações feitas aqui às quintas-feiras pela manhã. Muitas coisas que nós temos vivido é por causa da oração na terça-feira, oração na quinta-feira. E no domingo, você tem a oportunidade, oração antes da escola dominical. A escola dominical começa às 9h30. Tem oração de 8h30 às 9h. E tem oração 6h30, antes do culto. Então, pense bem, você tem um desafio espiritual muito grande, a sua família, o departamento que você dirige, o seu ministério. Eu escolhi com a minha esposa, nós temos vindo à oração de domingo de manhã. Hoje eu não consegui vir de domingo à tarde,
Mas não seria bom você orar um pouco mais? Não seria bom para sua família? Não seria bom para o seu ministério você orar um pouco mais? Talvez algumas lutas que têm surgido, se você tomar essa decisão, será que elas vão continuar existindo? Então, você não consegue orar em casa, separar um tempo. Então, aproveite as oportunidades que a igreja te dá, tá? Mas, sobretudo, veja o domingo como Deus quer que você veja, tá? Como uma grande oportunidade para você parar, você ouvir, você refletir, o Espírito Santo usar esse momento de reflexão, alinhar coisas novas com você e revigorar você espiritualmente. Fora isso, tem os GAs, né? Você sabe que tem um GA perto da sua casa? E se não tem nenhum, quem sabe a sua casa pode surgir um GA. Uma reunião de grupos de amigos, aí é na quarta-feira à noite. 1 hora, de 8 às 9. Tem lanche, né? Um momento, então, também de revigoramento espiritual para você não ter que esperar de um domingo ao outro. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria que você... Ah, tá. Eu queria que você pensasse o seguinte. Olha para mim antes de você orar e pense no que eu vou te falar, com todo amor e carinho. Esse modelo que o Guilherme e a Rafael têm dado ao Benjamin e ao Benício, como é que você acha que eles vão encarar a frequência à igreja quando eles chegarem na adolescência? É o mesmo modelo que o pastor Fábio e a pastora Renata deram para a Isa e para Manu. Desde criança, pastor Fábio e pastora Renata são ratos de igreja igual eu e minha esposa. Só não aparece se estiver doente, né? Coisa rara eles não aparecerem. Agora que a mais velha é uma moça, a mais nova é uma adolescente, eles não precisam ficar vamos, 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 porque elas foram criadas vendo que era um costume dos pais, virou um hábito delas. E agora, ó, no bom sentido, não totalmente, pastor Fábio, pastora Renata, pode ficar tranquilo. E é capaz deles não virem e elas virem, pegar um Uber e virem sozinhas. Aconteceu ontem. Então, nós aprendemos pelo ensino oral, mas nós aprendemos também, irmãos, por modelagem. Nossos filhos são esponjas que absorvem o modelo que nós damos. Então, não dá para depois exigir aquilo que nós não demonstramos, não é? Então, às vezes, pai e mãe conseguem até, não, tem uma estrutura. Não, não preciso tanto assim. Mas só que quando o filho chegar na adolescência, a filha chegar, vai enfrentar um mundo pior do que o seu. E já está muito ruim, mas vai ficar pior. E aí você acha que a fé te com um espaçamento maior do que aquilo que Deus planejou, né? Então, há outros bons modelos aqui, tá? Graças a Deus, aqui, de pais e mães que, não só pastor Fábio, pastora Renata, mas que tem esse modelo também. Mas pense nisso, tá? O que nós fazemos hoje em família vai refletir na nossa descendência amanhã. Vai refletir. E quem vai criar os seus netos aí, para quem é pai e mãe? Já pensou nisso? Quem vai criar seus netos? Seus filhos. Então, quando a Rafa também, então ela herdou isso de nós, né? E ela, uma coisa aí para as mães de crianças e as futuras mães.
Muitas vezes a Rafa veio aqui no domingo e ela não pôde participar de nada. No período que o Benjamin era neném, pequenininho, depois o Benjamin maiorzinho, mas o Benício, o neném, vai ficar quanto tempo numa sala? E às vezes a gente conversava em casa, Rafa, estamos preocupados. Às vezes o Guilherme revezava com ela, mas está se alimentando de quê? O que ela falava para nós? Não, eu me alimento agora do meu ministério. Eu estar ali. E ela fazia questão mesmo, ela nunca falou assim, como eu não consigo estar no culto, então eu não vou. Ela nunca pensou assim. Ela sempre elaborou de uma forma diferente. Eu posso estar andando, correndo atrás do Benício, mas eu estou lá. E esse é o meu culto, e dessa forma Deus me edifica. Deus honrou essa fé. Então, ela não ter... E nós já tivemos aqui situações como essa de a pessoa fala assim, não adianta eu ir porque eu tenho que ficar correndo atrás do meu filho, não tem ninguém que olhe. Então, há sempre duas maneiras de uma pessoa interpretar o mesmo fato. E o que é bom quando a gente ouve coisas, ouve exemplos, é que se a gente tinha uma interpretação só, Deus nos dá a oportunidade de, pelo menos, optar por uma outra. Não é? Então, como a Rafa nunca viu como uma prisão, quantos anos vou ter que passar assim, não posso. Ela não se aprisionou naquela situação. Então, ela sempre foi liberta, né? E sempre se alimentou. É um desafio, não é fácil, não. É? Eu sei que as mães passam por isso. Às vezes, vêm ao culto e a sensação de que não cultuou e não recebeu nada. Mas vou te dando um bom exemplo que você pode mudar essa leitura. Tá? E mesmo você não conseguindo acompanhar do jeito que você gostaria, mas o Espírito Santo vai passear você como você precisa. Então vamos orar? Senhor, nós queremos nesta noite reconhecer que nós não somos regidos pelos princípios deste mundo, mas pelos princípios da Tua Palavra, os princípios do Teu reino. E a Bíblia diz que Jesus tinha um hábito, Jesus tinha um costume que às vezes nós não temos, como seus discípulos. Mas hoje à noite nós estamos desafiados a, como discípulos, imitar o nosso Mestre. Que o costume de Jesus seja o nosso costume. Que o hábito de Jesus seja o nosso hábito. E ele não desenvolveu esse hábito por força do seu ministério, mas ele, durante toda a sua vida, teve esse hábito de ir com regularidade ao culto público, louvar a Deus junto com outras pessoas, ouvir a palavra. Então, obrigado, Senhor, por Lucas capítulo 4, versículo 16, nos dá essa informação singular a respeito da vida de Jesus, porque todos nós queremos moldar a nossa vida pelo modelo que é Cristo. Obrigado, Senhor, porque ele estava não criando um princípio novo, mas vivendo o princípio que o seu Pai estabeleceu. Que nós precisamos uma pausa semanal para avaliar como foi a nossa semana, o que nós fizemos, como é que fizemos, para quem fizemos. E nessa avaliação, o Espírito Santo, ele se revela, ele fala ao nosso coração, aonde precisamos fazer mudanças, aonde podemos manter os alvos que foram atingidos. E é um momento em que ele aproveita para nos revigorar espiritualmente. Sabemos que o diabo quer que nós venhamos definhando espiritualmente semana após semana. Então, ele não quer cooperar para que esse revigoramento ele seja periódico, semanal, por um período curto, de apenas a cada 6 dias, um revigoramento espiritual. Recebermos novas revelações do nosso Pai, ouvirmos a sua voz, ele falar ao nosso coração. Por isso, Senhor, nós oramos nesta noite e pedimos que a nossa vida ela seja transformada por esta palavra. A nossa descendência, ela seja resultado da nossa transformação através dessa palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.